quero compartilhar um assunto com vocês nesta manhã e tenho certeza que será de grande relevância para a sua vida espiritual. Não há nada que nós tratamos quando nos reunimos como corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, que não tem a ver com o reino de Deus, que não tem a ver com os interesses pessoais de Jesus. É óbvio que quando nós iniciamos a nossa jornada junto com Jesus, nós buscamos muito os nossos interesses pessoais. Nós buscamos a nossa alegria, nós buscamos a nossa felicidade. E quando falamos de felicidade, nós precisamos tomar muito cuidado com o que é felicidade. As pessoas hoje estão em busca da felicidade. Tudo que eu quero é ser feliz. As pessoas querem ser felizes economicamente, elas querem ser felizes sentimentalmente. Enfim, as pessoas querem ser felizes em todas as áreas da sua vida. Porém, nós temos que entender se essa felicidade, se ela está alinhada com o coração e com a vontade de Deus. Porque há muita gente hoje, mesmo dentro da igreja, estão buscando a felicidade, mas estão pensando apenas naquilo que faz bem a elas, sem se preocuparem se aquilo que faz bem a elas, sabe, também está agradando a Deus. Então, você precisa, em alguns momentos, após o início da sua jornada, sua caminhada com Jesus, você precisa entender agora que não é só os seus interesses, que agora também existem os interesses dele. É como casamos. Quando nós casamos, nós deixamos de viver só para nós, agora para vivermos para outra pessoa. Se não for assim, não dá certo. Se for assim, não funciona. Casamento em que alguém casa para viver para si mesmo, ele não dá certo, ele não prospera, não tem vida longa. Casamento que tem sucesso é quando você vai deixar de viver para você e vai viver para uma outra pessoa, ou seja, você vai estar sempre em segundo lugar e nunca em primeiro lugar. E quem busca a felicidade nunca quer estar em segundo lugar. Quem busca a felicidade quer sempre estar em primeiro lugar. Quer ser os alvos das atenções, né? Quer ser o alvo da exaltação, quer ser o alvo do sucesso. Então, quando você busca tudo para você, é óbvio que você vai sofrer no futuro grandes frustrações, grandes decepções. Então, muito cuidado quando você está buscando pela felicidade. Existe muita gente no crime hoje que diz que é feliz. Existem muitas pessoas que estão desconectadas de Deus, mas dizem que são felizes. E a gente não vem para a igreja só para ser feliz. A gente também vem para a igreja para servir a um Deus eterno. Você está me entendendo? Diga amém. Então, eu quero falar um pouco hoje com você sobre comunhão. E também quero falar com você um pouco sobre maturidade. Andar com Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesse tema. Ele é muito simples, mas ele é transformador para a sua vida. A comunhão com Jesus, ela faz parte do nosso processo de crescimento. Diga, a comunhão com Jesus faz parte do meu processo de crescimento. A minha comunhão com Jesus faz parte do meu processo de crescimento da minha fé, faz parte do meu processo de crescimento da salvação e faz parte do meu processo de crescimento, me tirando da imaturidade e me levando para a maturidade. Então, se não houver uma comunhão com Jesus, a minha fé, ela vai ficar sempre do mesmo tamanho. Eu nunca vou ter experiências além daquelas que eu já obtive. Se eu não desenvolvo uma comunhão com Jesus, eu não vou desenvolver
a minha salvação. Se eu não tenho uma comunhão com Jesus, eu não vou desenvolver uma maturidade espiritual. Então vamos por partes agora. Primeiro, a minha fé cresce. Quando é que a minha fé cresce? A minha fé cresce com a comunhão que eu tenho com Ele. Se eu tenho uma comunhão com Jesus, então a minha fé cresce. Cresce também as minhas experiências com a realidade do mundo espiritual em que nós vivemos. Então, quando falta a nossa comunhão com Jesus, a nossa fé não desenvolve. Nós vamos continuar vivendo das mesmas experiências. E o crescimento da nossa fé, ele essencialmente parte da nossa comunhão com Jesus. Vamos citar um exemplo. Nós conhecemos bem 2 fatos na história de Pedro quando ele não era ainda apóstolo, era só um Pedro. Como eu e você, que há anos atrás ou meses atrás, chegamos aqui na igreja e iniciamos a nossa jornada de vida com Jesus. A primeira experiência marcante na vida de Pedro foi quando ele estava pescando, de manhã cedo, ele estava recolhendo as redes, estava limpando as redes, depois de uma noite de fracasso, não havia pego nenhum tipo de peixe. Jesus passa pela praia, Jesus está ministrando, vê aquele homem desanimado, limpando as redes, e Jesus então olha para ele e diz assim, olha, volta ao mar e lança sua rede outra vez. E qual foi a palavra de Pedro para Jesus? Eu já fiz isso a noite inteira, já trabalhei a noite toda, porém, porque o Senhor está dizendo para mim voltar ao mar, eu vou voltar. Então Pedro volta ao mar, lança a rede e nós conhecemos bem o final dessa história. As redes vêm cheias, as redes vêm lotadas de peixes. Então, essa foi a primeira experiência de fé que Pedro teve com Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Nós já aprendemos aqui há dias atrás que fé é você agir conforme você crê. Então, quando você age de acordo com aquilo que você creu, isso se chama fé. Então, Pedro simplesmente ele agiu conforme ele creu. Ele recebeu a mensagem, lança tua rede ao mar outra vez. Ele recebeu a mensagem e ele então acreditou nessa mensagem. A fé foi ele ter lançado a rede ao mar outra vez. E os peixes vieram. Então essa foi a primeira experiência. Mas daí em diante, Pedro começa a andar com Jesus. Ele começa a estar mais próximo de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Ele começa a estar onde Jesus está. Ele começa a ver os grandes feitos de Jesus. Então existe uma proximidade entre Pedro e Jesus. Ou seja, eles estreitam o relacionamento. Eles estreitam a comunhão. E qual é a próxima experiência sobrenatural que Pedro tem com Jesus? É quando ele está dentro do barco. Jesus vem andando de madrugada, Pedro se assusta, todo mundo dentro do barco toma um susto danado, afinal de contas, 3, 4 horas da manhã, um vulto branco andando em cima das águas, dá para sair correndo, não dá? Pois é. Aí, a segunda experiência de Pedro, quando Jesus diz, olha, não tenho medo, sou eu, o mestre de vocês. E Pedro diz para ele, então, se é o Senhor, manda-me ir sobre as águas, andando sobre as águas, e então eu vou saber que é o Senhor. Aí então Pedro recebe a mensagem de Jesus, desce e venha. E Pedro ouviu a mensagem e desceu e andou sobre as águas. Veja o nível de experiência que Pedro está tendo agora. De uma rede cheia de peixes lá no começo, agora Pedro já está andando sobre as águas. Isto foi gerado pela comunhão que ele desenvolveu com Jesus durante aqueles dias, aquelas semanas, durante aqueles meses, sei lá, talvez já fazendo isso 1 ou 2 anos, que eles já estavam caminhando juntos. Então, a minha fé cresce à medida que eu tenho uma comunhão com Jesus. Se não há uma comunhão com Jesus, não experimentaremos o crescimento da fé. Nossas realidades serão sempre as mesmas.
Não vamos viver uma experiência maior, porque a nossa fé, ela realmente começa a ganhar destaque, sabe, irmãos? Quando nós começamos a correr riscos naquilo que nós estamos fazendo. Lançar a rede ao mar e buscar peixes que não estavam ali, não havia nenhum risco nisso. Mas, meu filho, agora descer do barco e andar sobre as águas, isso tinha risco. Quem está me entendendo, diga amém. Então, há muitas pessoas que ficam na fé, mas numa zona de segurança. Elas não são capazes de ir para o próximo nível da fé, que é se arriscar em alguma ação, é se arriscar em alguma jornada. Quem está me entendendo, diga amém. É dizer, olha, se eu descer, eu posso afundar como eu posso caminhar. Então agora a minha vida já está correndo risco. Quem está me entendendo, diga amém. Então, muitas vezes nós ainda estamos presos lá naquele primeiro nível da fé. Não há um crescimento. Não há um crescimento, então não há novas experiências. Por isso que nós vivemos aí desejando coisas, por isso que nós vivemos muitas vezes reclamando de situações da nossa vida que não avançam, que não expandem, sabe? Que não há um rompimento, porque esse momento vai exigir de nós algum tipo de risco. Mas eu ainda estou só no primeiro nível. Então eu vou receber uma oração. Se eu for curado, fui. Se eu não fui, não fui. Quem está me entendendo, diga amém. Amém ou não amém? Então esse é um nível de fé, mas a comunhão com Jesus agora te leva a um outro nível de fé e vai levar você a ter experiências que você ainda não obteve na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então a comunhão com Jesus faz parte do processo de crescimento da minha fé. Fala isso comigo. A comunhão com Jesus faz parte do processo de crescimento da minha fé. Então, se não houver essa comunhão, a nossa fé vai estar sempre no mesmo lugar. Nós nunca vamos dar um passo além daquele que nós já estamos habituados. Quem está comigo, diga amém. Então, o crescimento da fé só é possível se aprofundarmos nossa comunhão com Jesus. E é assim que damos um passo a mais no sobrenatural. Quer dar um passo a mais no sobrenatural? Não se arrisque se você não está desenvolvendo uma comunhão com Ele. Se você não tem comunhão com Ele. Então não arrisque um passo a mais. Você precisa desenvolver a sua comunhão com Ele para que a sua fé chegue ao nível dos grandes milagres na sua vida. Posso ouvir um amém? A comunhão com Jesus faz parte do processo de crescimento da nossa fé. A comunhão com Jesus faz parte do processo de crescimento da minha salvação. Diga aleluia. Quando a salvação cresce, cresce também nossa segurança nas obras que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando é que a minha salvação cresce? A minha salvação cresce quando eu estou seguro, não nas minhas obras. Quando eu estou seguro, não no bem que eu faço, mas quando eu estou seguro na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. A principal obra de Cristo na cruz do Calvário não foi a minha cura física. A principal obra de Cristo na cruz do Calvário não foi encher o meu bolso de dinheiro. A principal obra de Cristo na cruz do Calvário foi salvar o homem que estava perdido. Quando Jesus aparece às margens do Rio Jordão, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que te dá uma casa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o câncer do seu corpo. Eis o Cordeiro de Deus que liberta você. Não, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as pessoas colocam a casa, colocam o dinheiro, colocam a saúde, sabe, tudo antes da salvação. O que menos importa para nós, o que menos importa para as pessoas que estão na igreja hoje, é a salvação. Então por isso que elas não desenvolvem a salvação. A salvação delas não cresce, elas não avançam, sabe, na sua salvação. E como que a minha salvação cresce? Por meio da minha comunhão com Jesus. Porque quando eu sou tentado, eu busco o escape da tentação.
Agora, não por medo de perder a salvação. Existem muitas pessoas que têm medo de perder a salvação. Então, quando há uma situação de tentação, ela fica apavorada, né? Ela fica desnorteada, porque eu não posso, eu não quero perder a minha salvação. Então a pessoa fica perdida, ela fica desnorteada, né? Ela fica sem rumo, ela fica sem direção, ela já está se vendo no inferno. Mas quando eu tenho comunhão com Jesus, eu busco escape da tentação, não por medo de perder a salvação, mas porque eu sou salvo e porque eu amo a Ele. Porque eu sou salvo e porque eu amo a Ele. Agora, isso só é possível quando eu desenvolvo o meu nível de comunhão com Ele. A minha comunhão com Jesus faz a minha salvação crescer. Diga aleluia. Uma outra coisa importante, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, você tem um advogado, alguém que vai interceder por você junto ao Pai. Então, eu cresço, né? Eu cresço na minha salvação, na minha comunhão com Jesus, porque se eu peco e eu me arrependo, eu não vivo sob espírito de acusação, eu não vivo sob espírito de condenação, de juízo. Sabe, existem pessoas que, sabe, não queriam cometer um erro, não queriam ferir o coração de Deus, não queriam transgredir uma lei espiritual e acabam transgredindo, acabam, né, rompendo uma lei espiritual, e mesmo depois de arrependidas, mesmo depois de pedir perdão, né, mas mesmo assim ela continua carregando sobre ela aquele juízo de condenação, ela continua carregando aquela acusação o tempo todo. Então ela não tem mais sossego, ela não tem mais paz, né? Ela não tem mais alegria, ela está numa reunião de célula, está incomodada, ela está num culto como esse aqui, de celebração de célula, ela está incomodada, ela não tem paz. Mas quando eu tenho comunhão com Jesus, eu sei, diga, eu sei, que uma vez mesmo eu tendo pecado e tendo me arrependido, não há mais juízo de condenação sobre mim. Não há mais acusação. O diabo vai me acusar, o diabo vai me atormentar por causa disso. Mas eu preciso jogar na cara dele que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que eu chamo de você crescer a sua salvação. É de você não viver sufocado, né? Você viver oprimido por juízo de condenação, por acusação. Eu chamo também de desenvolver a salvação por meio da comunhão, é quando eu passo a entender e compreender que as leis espirituais estabelecidas dentro do reino de Deus, em momento algum, são para me fazerem o mal. Em momento algum, é um peso que eu tenho que carregar. Há muitas pessoas que elas dizem assim: eu não me converto porque ser crente é muito difícil. Ser crente, eu acho que eu não vou conseguir obedecer tudo que está escrito. Então, eu nem quero ser crente porque eu não vou dar conta disso. As pessoas dizem isso, e algumas delas estão até na igreja, porque elas não compreendem uma coisa muito simples. As leis espirituais que foram nos dadas não é um peso. As leis espirituais que foram me dadas não é uma obrigação. As leis espirituais que me foram me dadas, elas foram me dadas para me proteger. Você precisa entender o sentido correto das leis espirituais. Elas foram me dadas para me proteger. Sabe, como você vai andando hoje numa avenida e tem lá, abriu uma cratera, abriu um buraco, e alguém vai lá e coloca um cone, cerca aquele buraco, né, e você vem de automóvel, você está na calçada, e aquele buraco, aquela cratera abriu, então alguém vai ali, cerca, coloca alguma coisa em torno daquele buraco, sabe? Alguém está cercando, alguém está colocando aquela proteção, é para guardar e proteger o buraco ou para guardar e proteger a nossa vida? Aquela cerca está ali para me guardar, aquela cerca está ali para evitar um desastre, para evitar que eu quebre a perna.
Aquela cerca foi colocada ali para evitar que eu tenha algum tipo de acidente, talvez dele eu nem me recupere mais. Então as leis espirituais, elas me foram dadas não para me acusarem, as leis espirituais foram me dadas não para me tomar isso como um peso que eu tenho para carregar, não posso isso, não posso aquilo outro, não posso mais isso. Ai meu Deus, a minha vida acabou. A minha vida acabou. Esse é o problema de buscar felicidade, né? Quem busca a felicidade parece que a vida para ele, quando ele se converte, acabou. Não. As leis espirituais foram me dadas como cerca. Elas estão ali só para me proteger do diabo. Elas estão ali só para me proteger do mundo. Por quê? Porque o mundo é mau. O mundo é perverso. Estão ali para me proteger do diabo. Porque o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. E estas leis espirituais, quando eu coloco elas ao redor de mim, elas se tornam como um campo de força espiritual. Mesmo que ele queira entrar, ele não pode entrar. Mesmo que ele queira me tocar, ele não pode me tocar. Mas para mim chegar a esse nível de entendimento, irmãos, eu preciso desenvolver a minha comunhão com Jesus. Então, quando há uma comunhão, a minha fé cresce. Diga aleluia. Diga comigo, quando há uma comunhão, a minha fé cresce. Quando há comunhão, a minha salvação cresce. E quando há maturidade, a minha vida espiritual cresce. Quando deixo a imaturidade, é o início do processo de crescimento. É o início da maturidade espiritual. Ela cresce. Por quê? Porque meu amor por Jesus cresce. Quando eu entro no processo de crescimento, quando eu deixo a imaturidade e eu vou caminhando para a maturidade, eu começo a revelar o meu amor por Jesus. Isso é muito importante, porque o amor tem um princípio. Qual é o princípio do amor? É o sentimento? Não. O princípio do amor é o sacrifício. Vou repetir. O princípio do amor não é o que você sente. O princípio do amor não é o que você sente. O princípio do amor é aquilo que você está disposto a se sacrificar pelo sentimento que você tem por alguém. Então, verdadeiro amor, ele tem como fundamento o sacrifício. Onde há sacrifício, você vai encontrar amor. Onde não há sacrifício, você não vai encontrar amor. Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele fez? Ele sacrificou o seu filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não há amor sem sacrifício. O sacrifício é a base, o sacrifício é o fundamento do amor. É importante você entender isso. Sabe, por isso que é muito fácil, quando você vai entrando em um nível de maturidade, você sabe realmente o quanto aquelas pessoas que dizem que te amam, o quanto realmente elas te amam. E o quanto que você diz a uma pessoa que ama ela, você também vai entender, sabe, o quanto você realmente a ama. Não há o verdadeiro amor se não houver disposição para o sacrifício. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando deixo a maturidade e inicio o processo de crescimento, ou seja, a maturidade espiritual, cresce meu amor por Jesus. O que isso significa? Significa que agora ele é o primeiro e eu sou o segundo. Eu não sei se você entendeu. Quando cresce o meu amor por Jesus, significa que agora ele é o primeiro.
Eu sou o segundo. Vou repetir. Ele se torna o primeiro. E eu sou o segundo. Tudo em minha vida agora não vem antes dele. Tudo em minha vida agora vem depois dele. Como eu disse para você, quando nós iniciamos a nossa jornada, fomos a uma célula pela primeira vez, pela segunda, pela quarta, quando passamos por um encontro com o amor de Deus, nós estamos em primeiro lugar. Porque ali são as minhas necessidades. Droga, vício, doença, perturbação, depressão, tanta coisa que no decorrer dos anos, foram acumulando na minha vida. Então agora eu estou em primeiro lugar. As pessoas que iam até Jesus, doentes, endemoniadas, elas iam porque a necessidade, a vida delas estava em primeiro lugar. Mas havia um momento em que havia uma mudança de posição. Agora já não interessava mais os peixes que Pedro ia pescar no mar. Aquilo não era mais interessante, não era mais a prioridade dele. Quem está comigo aqui, diga amém. Agora chegou o momento para Pedro que ele não era mais o primeiro. Jesus agora era o primeiro e ele era o segundo. É isso que significa você começar a caminhar no nível de maturidade. Você desenvolver a sua maturidade espiritual. Enquanto eu for o primeiro, jamais eu vou conseguir desenvolver uma maturidade espiritual. Por quê? Porque enquanto eu for o primeiro, todas as decisões que eu for tomar, tudo que eu for fazer é pensando em mim. Eu sou o primeiro ainda. A prioridade sou eu ainda. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém ou não amém? Então, eu ainda sou imaturo quanto a isto. Eu ainda sou imaturo. Por quê? Eu sou o primeiro. Jesus talvez já está lá pela terceira ou quarta posição. Então, quando isso acontece? Quando você coloca sua vontade, quando você coloca seus pensamentos e seus propósitos antes dos dele. Agora, uma coisa importante. Quando eu entro nesse nível de maturidade, as pessoas têm um pensamento muito equivocado aqui. Eu não anulo a minha vida. O que muitas pessoas dizem quando elas entram no nível de maturidade, ou não querem entrar no nível de maturidade, porque elas acham que agora vão ter que anular a vida delas. Agora ela não vai ter mais vontade, agora ela não pode ter mais desejo, ela não pode ter mais as ideias dela, não pode ter mais pensamentos. Agora ela não pode ter mais as suas emoções, aquilo que a faz rir, aquilo que a faz chorar. Quando nós entramos no nível de maturidade, as pessoas pensam, bem, a minha vida acabou. Sua vida não acabou. Você só é o segundo agora. Você não é mais o primeiro. Você só é o segundo. Mas você ainda continua tendo vontades. Você ainda continua tendo desejos. Você ainda continua tendo sonhos. Nós aprendemos aqui alguns dias atrás, quando Jesus fala, tudo que vocês pedirem. Ou seja, ele está falando, vocês têm sonhos, vocês têm desejos, vocês têm vontade, peçam o que está no coração de vocês. E se vocês crerem e não duvidar, vocês já receberam. E o que vocês creram vai acontecer, vai suceder com vocês. Então ele está falando da nossa vontade. Mas as pessoas entendem que, sabe, quando elas entram no nível de maturidade, que elas então vão ser anuladas. Minha vida vai ser anulada. Minha vontade vai ser anulada, meu sonho vai ser anulado, porque agora eu não posso mais viver para mim, eu tenho que viver só para Jesus. Quem disse isso? Satanás, na boca de algum pastor. É bem provável. Para assustar você, para dizer para você que se você entrar em um nível de comunhão, de relacionamento com Jesus e de maturidade espiritual, filho, sua vida acabou. Você não tem mais filho, você não tem mais mulher, você não tem mais esposa, você não tem mais família, você não tem mais nada. Sua vida foi pro brejo. Então não vale a pena.
Mas isso é mentira. Você só troca de posição. Você era o primeiro. Agora ele é o primeiro. Eu só sou o segundo. Mas, irmãos, veja que posição privilegiada. Não tem ninguém na minha frente a não ser Jesus. Você quer mais o quê? Quando eu olho para a minha frente, eu não vejo mais ninguém. Eu só vejo quando deixo a imaturidade e inicio o processo de crescimento, ou de maturidade espiritual, cresce meu amor por Jesus. O que isso significa? Significa que Ele é o primeiro e eu o segundo. Quando isso acontece? Quando coloco sua vontade, seus pensamentos e propósitos antes dos meus. Eu não anulo minha vida, mas ela vem em segundo lugar. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso é poderoso porque Jesus sendo o primeiro, o que estiver em segundo será abençoado. Não é assim que acontece, que a Bíblia diz quando nós dizimamos? O dízimo é o primeiro, é os 10%. E o que fica, os 90%, ele é abençoado pelos 10%. É uma lei espiritual. Amém ou não amém? E as pessoas às vezes não compreendem isso. Por que ela faz mais com 90% que ela ganha do que faria com 100%? Porque o primeiro que foi tirado, o primeiro abençoa o segundo. Então, o nível de maturidade espiritual que nós vamos crescendo e avançando, vamos colocando Jesus em primeiro e a nossa vida em segundo. Isso significa que a minha vida ela vai ser abençoada. Vamos ler Mateus 6,33. Mateus capítulo 6, versículo 33. É um texto bem conhecido da gente, mas vamos só refrescar a nossa memória. Mateus capítulo 6, versículo 33, assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro. Então, em primeiro lugar estão os interesses de Cristo. E as demais coisas que também temos interesses nelas, quais são as demais coisas? Nós não vamos ler o texto todo, que ele é longo, mas as demais coisas, Jesus vem falando o quê? De comida, Jesus vem falando de roupa, de vestimento, de família, de casa. Ele vem descrevendo tudo isso, que é preocupação de qualquer ser humano. Era preocupação das pessoas daquele tempo, era preocupação das pessoas antes daquele tempo, é preocupação das pessoas depois daquele tempo, e também é preocupação das pessoas no dia de hoje. Mas o que Jesus está dizendo? Se o reino estiver em primeiro lugar, todas estas coisas, ele não diz, não vos faltará. É linda essa palavra, você já pegou ela? Ele diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, quando você coloca a sua vida antes da vida de Jesus, quando você é o primeiro, 1 quilo de arroz na sua casa sempre vai ser 1 quilo de arroz. Mas quando ele é o primeiro e você é o segundo, esse quilo de arroz vai se tornar 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Porque ele é o primeiro. E o primeiro abençoa o segundo. Há um texto em Hebreus que diz assim, que o menor é abençoado pelo maior. O segundo, ele é abençoado pelo primeiro. Agora, isso só é possível quando nós desenvolvemos um nível de comunhão com ele. Então, quando eu tenho comunhão, a minha fé cresce. Quando eu tenho comunhão, a minha salvação cresce. Quando eu tenho comunhão, eu entro num processo de maturidade espiritual. Agora, o que é comunhão? Vamos lá, o que é? Eu gosto do conceito, né? Sempre ensino isso aqui para vocês. O que é comunhão? Fala-se tanto disso na igreja, você precisa ter comunhão com Deus. Você está sem comunhão com Deus. A princípio, nós relacionamos comunhão a 3 coisas.
Para nós, comunhão é ler a Bíblia. Para nós, comunhão é orar. E para nós, comunhão é jejuar. E vamos colocar mais uma, amar os irmãos. Quando um irmão aborrece outro, ele fala, você não tem comunhão com Deus, não. Então, para nós, comunhão está relacionado, no mínimo, a essas 4 situações. Leitura da Bíblia. Você não lê a Bíblia, como é que você vai ter comunhão com Deus? Mas e os primeiros cristãos que não tinham a Bíblia para ler? Como que eles poderiam ter uma comunhão sem ter a Bíblia para ler? Você sabe bem disso? Eu nem sei, o pastor Sebastião sabe disso melhor do que eu. Quando apareceram os primeiros escritos, depois, 50 anos depois de Cristo, apareceram os primeiros. Nem os evangelhos havia escrito ainda. Então a comunhão não está no ler a Bíblia. Meu Deus, bispo, agora o senhor destruiu tudo. Tudo que eu acreditava. Você precisa ler ela todo dia. Mas e aqueles irmãos que lá no começo não tinham uma Bíblia para ler? Como que eles iam ter a comunhão? Está prestando atenção. O outro diz, a comunhão está na oração. Quanto mais orar, mais comunhão você vai ter com ele. Depende. Numa oração que só você fala, fecha a porta e vai embora, não tem comunhão. Para você dizer que tem comunhão na oração, você tem que falar e esperar e ouvir a resposta. Vai vir um não, você não quer um não, né? Por isso que já fecha a porta e sai correndo. Jesus, amém. Pronto. Mas essa oração pode vir a resposta como um não, sim ou não? Um não. Pode vir um sim, ou também pode vir, espera um pouco, filho, não está na hora, aguenta a mão. Você não quer essas coisas. A comunhão está no jejum. Então nós atribuímos a esses tipos de exercício espiritual nossa comunhão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é comunhão. Vou repetir. Quem está me ouvindo em qualquer lugar do mundo agora, isso não é comunhão. Você faz isso tudo e continua carnal. Você lê a Bíblia e continua carnal. Você ora e continua carnal. Você jejua, continua carnal. Você tem comunhão com os outros, mas só para tirar alguma coisa deles para você. Então, bispo, se isso que eu aprendi a vida inteira, não de mim, é gente que você está ouvindo aí por fora, que eu nunca preguei isso aqui. Muito pelo contrário, parece que foi ano passado ou retrasado, eu falei um pouco sobre isso aqui na igreja. O que é a comunhão? Comunhão é 2 pontos. Comunhão é quando eu me interesso por aquilo que é interesse do outro. Comunhão é quando eu me interesso por aquilo que é interesse do outro. Quando eu não me interesso por aquilo que interessa a outra pessoa, eu não tenho comunhão com ela. Eu posso estar junto, posso almoçar, posso jantar, posso contar história, posso ir para o trabalho, posso voltar, posso até estar na célula, posso estar nessa igreja, mas o que interessa àquela pessoa, me interessa. O que interessa àquele líder de célula, interessa a você que faz parte da célula dele? O que interessa a essa casa, os interesses que nós temos, interessa também a você? Aquilo que é do interesse de Cristo, também é do seu interesse? Isto é o resumo do que é comunhão.
Comunhão é quando eu tenho interesse por aquilo que te interessa. Então, se aquilo que te interessa não interessa pessoas que estão próximas de você, não se iluda. Ela não tem comunhão com você. Ela não tem comunhão com você. É um irmão, mas só um irmão. É um conhecido, só um conhecido. Vou até usar o termo amigo entre aspas aqui. É um amigo entre aspas. Mas quando nós vamos para o nível mais avançado, se eu posso colocar aspas, da amizade, é quando o seu interesse, eu me interesso por ele, e quando o meu interesse, você se interessa por ele. Então, quando nós falamos da comunhão com Jesus, nós estamos falando de interesses. O que interessa a Jesus, me interessa. Porque o que interessa a mim, interessa a Ele. Todos os meus interesses interessam também a Ele. Eu tenho interesse de saúde, isso interessa a Ele. Eu sou o Senhor que te sara, isso me interessa, eu quero a sua saúde. A minha provisão financeira interessa a Ele. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, interessa a Ele. Tudo que você imaginar de necessidade, de sonhos, que interessam a você, interessam a Ele também. Mas a grande questão que a gente coloca nessa manhã é, agora, o que interessa a Ele, interessa a você? Ele entra dentro da nossa vida pelos nossos interesses, mas nós estamos dentro da vida dele pelos interesses dele. Por isso que eu disse para você, você pode orar sem ter comunhão com ele. Você pode jejuar sem ter comunhão com ele. Você está lendo a Bíblia sem ter comunhão com ele. Por quê? Porque quando chega a parte que interessa a ele, mas não interessa a você, você está fora. Ô, irmãos, eu queria tanto ouvir um amém. Eu não quero deixar vocês tristes nessa manhã. Você está entendendo o que é comunhão? Quem está entendendo faz um sinalzinho assim. É colocar a sua vida em primeiro lugar? Não. É colocar a sua vida em segundo lugar. Então, se tenho comunhão com Jesus, eu recebo sua mensagem e vou agir. Isso é fé. Diga amém. Se tenho comunhão com Ele, obedeço seus mandamentos com alegria para desenvolver a minha salvação. Isso é fé. Se tenho comunhão com Ele, os seus interesses vêm antes dos meus. Isso é crescimento. Amós 3:3. É um outro texto bem conhecido também. Amós capítulo 3, versículo 3. Veja como isso é grave. Amós 3:3, já está show? Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Duas pessoas andarão juntas se não concordarem uma com a outra. Porque interesse é concordar. É uma pergunta: andarão dois juntos se elas não concordam? Há uma coisa na igreja que há muito tempo vem sido tratada. As pessoas mexem mais com a alma, que é o sentimento, é a emoção, do que com o espírito. O espírito é a razão. A razão de ser.
a razão de existir. Nós gostamos muito da emoção. Por isso as pessoas vão a um show da Ivete Sangalo, nem falar mais em Roberto Carlos hoje, né, porque já morreu. Mas falava-se muito isso, né? Ia um show, olha lá, a sogra está falando que não. Ô sogra, tá indo? Irmãos, a minha sogra está de volta, meus sogros estão ali. Vamos dar um aplauso para eles, vamos. A minha sogra é a alegria da minha casa quando ela vem. Né? A gente se dá muito bem. Graças a Deus, é de verdade. Mas é verdade. Né? Quem conhece ela sabe. Tem comunhão. A gente tem comunhão. Deus abençoe o irmão Josias, está com seus 80 anos, cabelinho branco na cabeça. Deus abençoe pelos 80 anos, que Deus nos ajude a chegar aos 80, né, irmãos? Mas chegar aos 80 andando, fazendo alguma coisa, né? Não quero chegar aos 80, 3 irmãos tem que me buscar numa cama lá fora para entrar aqui dentro, né? Não, aí não vale a pena, não. Né? Mas onde eu estava mesmo? Ah, sim. Então, muitas vezes nós estamos trabalhando a comunhão emocional. Ai, irmão, como eu te amo. Estou com você. Mas tem comunhão? O que interessa a ela, interessa a você? O que interessa a você, interessa a ela? Porque tem gente que quer que você só esteja junto com ela. Mas quando ela precisa estar junto com você, ela não vem. Então, irmão, não tem comunhão, sai fora dessa amizade. É isso que está dizendo. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Quem está me entendendo, diga amém. E aqui entra a parte principal da mensagem dessa manhã. Crescendo em maturidade espiritual. Fé e salvação é quando crescemos para dentro e para cima. Fala comigo, fé e salvação é quando crescemos para dentro e para cima. Vamos entender o sentido. E maturidade é quando eu cresço para fora. A fé e a salvação é crescimento para dentro e para cima. Mas quando é que eu cresço para fora? Agora eu chego ao nível de maturidade. Eu cresço para fora quando o interesse de Cristo se torna meu interesse. Aí eu começo a crescer para fora. E qual o principal interesse de Cristo? A sua vontade é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a sua vontade. Esse é o seu interesse. Que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Esse é o seu interesse. Diga, esse é o seu interesse. Diga outra vez, esse é o seu interesse. Então, como que eu desenvolvo a minha maturidade? Eu cresci para dentro, a fé. Eu cresci para cima, a salvação. Agora eu preciso crescer para fora. Como que eu faço isso? Agora sim, eu vou pegar essa fé que cresceu dentro de mim, diga aleluia, e eu vou liberar esta fé para o coração de uma outra pessoa. E como eu faço isso? Eu libero a fé que está dentro de mim para fora, quando eu começo a compartilhar com alguém as maravilhas, as experiências da minha fé em Jesus. Então, quando eu compartilho com alguém a minha cura, quando eu compartilho com alguém uma provisão financeira, quando eu compartilho com alguém a libertação de alguém da minha família, enfim, quando eu compartilho com alguém uma obra de Deus na minha vida produzida pela fé, eu estou crescendo para fora.
Quem está me entendendo, diga amém. Segundo, eu cresço para fora. Eu entro nesse nível de maturidade quando agora eu começo a ensinar. Ensinar entre aspas. Quando eu começo a compartilhar também com outras pessoas que ainda não são crentes os mandamentos de Cristo que transformaram a minha vida. Olha, Cristo diz para fazermos isso. Eu fiz. Eu vou te falar agora o meu testemunho. Vamos dar apenas um exemplo. Cristo mandou perdoar os inimigos. Olha, depois que eu obedeci esse mandamento, eu tenho uma paz que você nem imagina. Eu não ando mais ofendido. Eu não ando mais triste com ninguém, porque eu aprendi a liberar perdão e também aprendi a pedir perdão. Eu obedeci esse mandamento de Cristo. Eu obedeci essa lei espiritual. Olha, hoje eu vivo em paz, eu vivo sossegado. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro, sabe? E eu durmo sossegado, eu descanso à noite. Eu não fico com pensamento, sabe, de maldade. Eu não fico, nada fica rodando mais na minha cabeça e me atormentando. Não, acabou. Então, quando eu compartilho a minha fé, o que Cristo fez na minha vida, pela minha fé, quando eu compartilho a transformação da minha vida por me submeter às suas leis espirituais, eu estou crescendo para fora. Por quê? Porque eu estou gerando em outros aquilo que está dentro de mim. É isso que eu chamo crescer para fora. Quem está me entendendo, diga amém. Este é o nível da maturidade espiritual. Quando eu cresço para fora. Quando eu cresço para fora. E é para isso que Deus está nos chamando. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu cresço para fora quando eu libero a minha fé sobre outras pessoas. Eu cresço para fora quando eu ensino aos outros os mesmos ensinos e mandamentos de Cristo que transformaram minha vida. E para finalizar, eu cresço para fora quando ofereço minha casa uma vez por semana para reunir os irmãos, para orar uns pelos outros. Diga aleluia. Para uns orar pelas necessidades dos outros. Ler e estudar juntos a palavra de Deus. E toda semana convidar um não crente para participar do nosso grupo de interesse e serem salvos e transformados por Jesus. Isso é crescer para fora. Quem está me entendendo, diga amém. Eu cresço para fora porque este é um dos interesses de Cristo. Diga, este é um dos interesses dele. Veja se não é. Ele diz assim: onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome. Ele está mostrando o interesse que ele tem. Ele quer que a sua igreja se reúna em grandes grupos, quando nós estamos aqui nesta manhã, mas quer também que a sua igreja se reúna em pequenos grupos, de 2, de 3, de 5, de 10. Ele diz, porque quando vocês fizerem isso, eu vou estar no meio de vocês. Então Cristo tem um interesse. Agora, o que interessa a ele me interessa também. Essa é a questão. Então, nós caminhamos com Cristo, escolhendo o que interessa a nós, e aquilo que interessa a ele, a gente também faz uma lista. Isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui eu levo para casa, isso aqui eu não quero, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Então não há uma inteireza de coração. Quem está comigo aqui, levante a sua mão. Amém ou não amém? Então nós estamos muito focados, sabe, no crescimento para dentro e para cima, mas nós não estamos focados no crescimento que vem
para fora. E a igreja precisa crescer para fora. Diga amém. Sabe, aquilo que está dentro de você agora precisa ser derramado sobre a vida de outras pessoas. Isso é maturidade espiritual. Você alcançou o pleno conhecimento da vontade de Deus. Que todos sejam salvos. Esse é o desenho de Jesus para a estrutura da sua igreja. Reunindo-se de casa em casa e no templo. Mateus 18, 20. Eu até antecipei esse texto. Mateus 18, 20. Olha o que diz Mateus 18, 20. Pois onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quem está me entendendo, diga amém. Onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio deles. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que onde esses 2 ou 3, no mínimo, se reúnem, vai haver uma liberação de poder sobrenatural sobre a vida daquelas pessoas que estão juntas naquele momento. E essa liberação de poder sobrenatural vai curar, essa liberação de poder sobrenatural vai libertar, essa liberação de poder sobrenatural vai trazer convencimento do pecado, arrependimento e salvação naquele grupo. Isso é crescer para fora. Isso é o nível de maturidade, de entendimento que nós precisamos chegar dentro do reino de Deus, porque é um interesse de Cristo. Então, se isso interessa a Ele, isso também deve interessar a quem? A mim, a nós. Eu já conversei, hoje eu ouço menos isso, mas houve uma época que eu ouvia muito isso na igreja. Quando alguém ministrava uma mensagem, ou quando alguém até citava um texto da Bíblia, sabe, algum irmão dizia assim, eu não concordo com isso. Nossa, eu já ouvi isso. Hoje, graças a Deus, eu não ouço mais. Não sei se os irmãos falam atrás da parede. Mas a gente ouve isso com frequência. Não, eu não concordo. Aí as pessoas começam a procurar a igreja para concordar. Começam a procurar um pastor para concordar com elas. Opa, peraí. A questão não é o pastor, a questão não é a igreja, a questão é quem? É Jesus. A questão é Jesus. Então nós precisamos conhecer e entender quais são os interesses dele. Vamos colocar os interesses dele em primeiro lugar. E toda a nossa vida abaixo será abençoada e acrescentada. Então, quando nos reunimos em pequenos grupos, uma liberação de poder sobrenatural vem sobre a vida das pessoas. Segundo, se estamos numa casa, se estamos numa empresa, haverá uma liberação de poder naquele ambiente. Haverá uma liberação de poder naquele ambiente. E se estamos na sala de uma casa, se estamos juntos com uma família, eu quero dizer para você que essa liberação de poder, ela vai se irradiar por toda aquela casa. Quantos e quantos testemunhos nós temos aqui na igreja, irmão? De gente que, quando começou os irmãos se reunirem, né, para uma célula de oração na casa deles, ficava escondido dentro de um quarto. Ficava lá na cozinha. E qual o testemunho deles? Ficava lá na varanda, lá fora. Mas assim, ó. Por que ele está assim lá do quarto? Por que ele está assim lá para a sala? Está lá na cozinha e está com o ouvido. Por que ele está do lado de fora de casa e para na janela e fica assim? Por que será? Porque há uma onda de poder sendo liberada por aqueles irmãos dentro daquela casa. Ele só não está ali dentro, naquele momento, por causa do orgulho. Mas ele já está sendo tocado. Ele estava lá no quarto, né? Porta trancada.
Passa alguns dias, está ele lá encostado na porta. Vocês estão ali, ele está aqui. Aí você olha ele. Não está resistindo à onda de poder que esses irmãos estão liberando dentro daquela casa. Até o cachorro deita. Sabe? Quando os irmãos estão reunidos, até o cachorro deita, o gato vem, deita. O papagaio fica olhando. Porque há uma onda de poder sendo liberada dentro daquela casa para aquela família. E essa onda de poder vai libertar, essa onda de poder vai transformar, essa onda de poder vai trazer vida, vai trazer paz para dentro daquela casa, por meio daquela família. Porque esse é um dos principais interesses de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Não é por causa de mim, não é por causa de você. É por causa dele. É só por causa dele. Agora eu pergunto para você, irmão. Uma vez por semana alguém fazer isso anula a sua vida? Acaba com a tua vida? Claro que não. Mas o diabo coloca na cabeça das pessoas. Não, você sempre tem que ser o primeiro. Jesus é o segundo. Mas o nível de maturidade leva você a colocar Jesus em primeiro, sua vida em segundo, porque tudo que vier depois dele será abençoado. Fala comigo, tudo que vem depois dele será abençoado. Olha esse texto de 2 Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Coloca o 10. 6:10. Por isso, Davi desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. 11. E a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. No Velho Testamento, o que era a arca de Deus? Era a presença de Deus. Quando Israel ia para as guerras, a arca ia na frente. Quando o inimigo via a arca na frente dos soldados, perdemos. Porque onde eles levam esse caixote, com esses 2 anjos, com essas asas em cima deles, não tem que resistir eles. Onde eles iam, levavam a arca, a guerra estava garantida. Só houve uma ocasião que eles estavam em pecado e queriam usar a arca, né? Mas Josué foi marchar ao redor de Jericó, o que estava na frente? A arca. Foi abrir o Rio Jordão, o que foi na frente? A presença. Diga a presença. E agora, quando Davi está levando a arca para casa, acontece um incidente, não vamos focar nisso. Cai um temor sobre todos e Davi fala, não vão levar a arca agora não. Leva a arca para a casa de Obed-edom. E a arca foi para cá desse sujeito. E quando a arca entrou na casa de Obed-edom, ficou lá por 3 meses apenas. E olha o resultado. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E a toda a sua família. Porque a presença estava lá. Aí Jesus fala, onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Não precisamos de uma arca para representar mais a presença. 2 ou 3 pessoas e daí para frente já são suficientes para ser uma arca. Porque quando elas se encontram, a presença vem. E aí toda aquela casa, toda aquela família é abençoada por Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Diga aleluia.